Nós declaramos, Pai, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Pai, essa é a nossa expectativa, a esperança que temos no coração, Pai, pela volta do Senhor, Pai. Oh, Pai, ansiamos pela Tua volta, Jesus. Obrigado, obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu Filho amado, que nos transportou de um império de trevas e nos colocou no reino de amor. Obrigado, nós glorificamos o Senhor na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, na nossa saúde. Aleluia! Pai, porque a nossa confiança está em Ti, Pai, e o Senhor não falha. Pai, por isso nós colocamos toda a nossa expectativa dessa noite no Senhor, Pai. Pai, as nossas expectativas, a nossa esperança, a nossa dependência, Pai, está na Tua palavra, no Teu Espírito, Pai. Por isso nós colocamos os nossos corações diante do Senhor de uma forma sincera, Pai, para que o Senhor possa falar de uma forma sobrenatural, de uma forma individual com cada um aqui, Pai. Mas nós cremos também no poder da unidade, da coletividade, Pai. Nós cremos numa unção coletiva aqui, se movendo de uma forma sobrenatural. Colocando em ordem tudo aquilo que está em desordem. Pai, restaurando tudo aquilo que precisa ser restaurado. Sim, Deus. Essa é a nossa expectativa que temos em Ti. Tenha liberdade, Espírito Santo, para agir, manifestar, se revelar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, louvor. Não vou me cansar de falar que vocês são extraordinários, amém? Aleluia. Boa noite, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos. Aleluia, glória a Deus. Durante todo esse mês, irmãos, nós temos falado sobre submissão à autoridade, seja aqui nos cultos da nossa igreja, ou seja nos grupos de conexão, amém? Então, se você não faz parte de um grupo de conexão, você está perdendo, irmãos, porque tem sido muito bom a gente se reunir nas casas e temos desenvolvido o nosso relacionamento, a nossa comunhão, e isso é fundamental para o nosso crescimento e para o nosso avanço no reino de Deus, amém? E não somente no reino, mas também na nossa família e todos nós como pessoas também. Então, durante todo esse mês nós temos falado sobre submissão e autoridade, que é uma matéria do Rema, amém? Eu queria saber aqui quem já fez ou está fazendo o Rema, amém? Glória a Deus, bênção demais. E quem aqui ainda não fez o Rema? Amém. Temos bastante gente e eu quero declarar sobre a sua vida que 2025 é o seu ano. Amém? Tenho certeza que você vai experimentar um pouquinho dessa matéria aqui hoje, tá joia? Nós vamos falar sobre o precioso sangue de Jesus e a relação que tem, né, o sangue de Jesus com a submissão e a autoridade. E o impacto que essas verdades acerca da palavra geram e causam sobre as nossas vidas. Amém? Quero fazer menção honrosa mais uma vez ao nosso querido pastor Gilson Leite, do Verbo da Vida Milionários, lá de Belo Horizonte, está dando aula aqui no Rema. Muito bom ter o Senhor aqui conosco mais uma vez, né? E a disponibilidade, o coração sempre aberto em servir, é muito bom. E é muito bom estar perto do Senhor, amém? Esteja perto de pessoas que amam mais a Jesus do que você, amém? Para que você possa crescer e avançar mais. Também gostaria de fazer uma menção honrosa ao nosso pastor Fabrício e sua esposa Dani, que completaram mais um ano de casamento durante essa semana, amém? Então depois do final do curso, você pode ir ali dar um abraço, honrar a vida deles, porque são dignos de honra, porque eles têm dedicado a vida deles em cuidar das nossas vidas também, amém? Glória a Deus, irmãos. Então vamos começar, vamos para a palavra, para a gente ter aí como pano de fundo, pontapé inicial. Eu queria que você pudesse abrir aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21.
Amém. Glória a Deus. Olha só, a minha versão é a NVT, tá joia? Se você quiser utilizar aí, fica à vontade, mas é só para você se orientar um pouco melhor. Diz o seguinte: porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam os seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Sabe, irmãos, esse texto ele está iniciando falando algo muito interessante para nós, que nós somos chamados para fazer o bem. Amém? Então, o Evangelho é boa notícia, são as boas novas, e nós fomos chamados por Deus para a propagação do Evangelho. Ou seja, o que sai da nossa boca é aquilo que dá dentro. Se o que está dentro é o Evangelho, o que sai da sua boca são somente boas notícias, amém? Porque de más notícias o jornal já está incumbido de fazer isso, não é verdade? O mundo, né, já está incumbido de fazer isso. Uma vez eu vi um documentário de pessoas que trabalharam em redes sociais e eles relataram que as mídias normalmente vendem ou noticiam notícias negativas, notícias de tragédias e esses tipos de situações, porque elas se propagam às vezes 5, 6 vezes mais do que uma notícia boa. Mas nós estamos aqui para transformar isso, amém? Porque a nossa vida, ela é uma mensagem da palavra de Cristo para toda essa cidade, Juiz de Fora e Zona da Mata Mineira. Então, nós fomos chamados para fazer o bem, para anunciar as boas novas para as pessoas. E o texto continua dizendo que, mesmo que isso resulte em um sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Né? Hoje de manhã ministrei essa mesma palavra. Eu dei como exemplo que, normalmente, quando a gente faz o apelo, né, orienta as pessoas, instrui as pessoas a aceitarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, normalmente o ministro ou o pastor, ele declara uma palavra sobre a vida daquela pessoa. Ela fala: olha, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E isso é verdade, irmãos, sabe? Desde quando nós aceitamos a Cristo Jesus, você já não é mais o mesmo, amém? O diabo está tentando falar que isso é mentira, mas isso é verdade. Você tem crescido e avançado no reino de Deus, amém? Só que, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é uma fábula, não é um conto de histórias. Nós vivemos vida real e o Evangelho, ele é real. Sabe que todos os dias, diariamente, a gente enfrenta situações adversas, dificuldades, porque esse é o papel do diabo. Ele vai tentar minar a nossa fé e paralisar a nossa vida de fé, porque ele sabe que o engano, ou a incerteza, ou a dúvida faz com que a gente fique paralisado. Amém? Mas você é convicto do sacrifício de Jesus, do precioso sangue de Jesus que causou sobre a sua vida. Amém? E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito disso. Mas, Edival, qual que é a diferença, então, se quando eu não aceitei a Cristo ainda, né, eu tinha perseguições contra a minha vida, eu tinha dificuldades, eu precisava vencer certos tipos de situações, e hoje, mesmo crendo em Jesus, eu ainda passo pela mesma situação. A diferença, irmãos, é que antes você era escravo do pecado, mas agora você é liberto pela palavra de Deus, amém? Agora você exerce a sua autoridade que há em Cristo Jesus, e o sangue de Jesus, amém? Tem poder para transformar qualquer tipo de situação que você está vivendo, amém? E esse texto continua dizendo o seguinte: Jesus, ele é o seu exemplo, sigam os seus passos. Quer a resposta aí para que você tenha uma vida bem-sucedida, a resposta de milhões, né? Para uma pergunta de milhões, porque todo mundo quer a receita do sucesso, mas ninguém quer passar pelo processo, não é verdade? Todo mundo quer acordar pela manhã milionário, mas ninguém quer verdadeiramente botar a mão na massa e correr atrás do seu, não é verdade? Sabe, irmãos, a nossa receita de sucesso como cristãos não é a influência digital, não é o marketing digital, não é o arrasta para cima que a gente tem tanto ver hoje no dia a dia. A receita do sucesso é a gente olhar para Cristo. Amém? Existem inúmeras pessoas, não são personagens, são pessoas realmente que são grandes influências na palavra de Deus para as nossas vidas. Mas a nossa referência tem que ser Jesus. E é interessante, irmãos, que Jesus ele era revestido de poder, de autoridade, sabe? Jesus era onipresente, onisciente, sabe? Ele sabia de todas as coisas, ele operava em todos os 5 dons ministeriais. Jesus era extraordinário, irmãos.
Mas aqui está dizendo algo interessante, que diante de situações adversas, ele não revidava. Diante do que as pessoas faziam de mal com ele não tratava as pessoas como mal. Diante das perseguições, ele não retribuía as perseguições. Mas, afinal de contas, o que Jesus fazia? Ele colocava a sua causa diante do seu Pai. A receita do nosso sucesso, irmãos, não é revidar o mal com o mal. Não é se afastar das pessoas que têm causado mal para as nossas vidas. O que nós devemos fazer, imitando a Cristo, é colocar todas as nossas adversidades, tudo aquilo, quer dizer, que não são nossas, que tem tentado afligir as nossas vidas, amém? Porque a gente precisa abrir mão dessas coisas, sabe? Você não tem uma dor de cabeça, ela está aí às vezes na sua cabeça, mas ela não é sua, amém? Você precisa abrir mão dela. E como que você abre mão dela? Pai, eu aceito o sacrifício de Jesus ali na cruz, que verdadeiramente levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades que podem causar algum dano sobre a minha vida. Amém? Então, irmãos, o que esse texto fala e chama a atenção de nós é que nós devemos ter como exemplo Jesus. É que a vida é real e que nós vamos ter dificuldades e adversidades para viver todos os dias das nossas vidas. Sabe, mas a diferença agora é que nós temos um advogado diante do Pai. Nós temos aquele que verdadeiramente se entregou por nós. E hoje ele está à direita de Deus, intercedendo sobre as nossas vidas. E diante de qualquer petição nossa, ele mostra suas marcas. E o poder e a autoridade têm capacidade de transformar aquilo que tem gerado algum mal sobre nós. Mas é interessante, irmãos, que sobre o que isso tem a ver sobre submissão e autoridade. É que nós podemos ver Jesus, operando de uma forma extraordinária e poderosa. Nós podemos ver o Espírito Santo também operando nos dias de hoje sobre as nossas vidas de uma forma extraordinária, irmãos. Nós podemos ver um Deus também poderoso e extraordinário, onde Ele dá uma voz de comando e tudo se submete à sua voz. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos ver Jesus se submetendo à vontade do Pai. A Bíblia vai falar que Jesus ele não veio fazer a sua própria vontade, mas veio fazer a vontade de Deus. Em João 14, 28 diz o seguinte: lembre-se do que eu lhes disse, vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes porque eu vou para o Pai, porque é maior do que eu. Algumas versões, essa parte que fala, Jesus falando que Deus é maior, é que Deus ele era mais poderoso do que ele. A mensagem, nessa parte fala que Jesus voltaria para o Pai porque ele é o alvo e propósito da sua vida. Nós podemos ver também Jesus falando acerca do Espírito Santo, que o Espírito Santo não falaria de si próprio, mas ele receberia de Jesus e anunciaria Jesus, exaltaria o nome de Jesus. O que eu quero te falar com isso, irmãos, que mesmo eles sendo existia uma hierarquia entre eles, existia uma autoridade, uma submissão entre eles, e isso não era problema algum para eles. Sabe, nós vemos Jesus reconhecendo a autoridade de Deus, Pai, sobre a vida dele. Nós vemos Jesus falando a respeito do Espírito Santo, que só anunciaria aquilo que Jesus comunicasse. O que isso revela para nós nos dias de hoje é que toda autoridade ela não foi instituída sobre as nossas vidas para menosprezar e nem para enaltecer ninguém. Se você tem um pastor hoje sobre a sua vida, não quer dizer que ele é melhor do que você. Se você tem um líder no departamento que você está servindo hoje, não quer dizer que ele é melhor do que você, ou que você é inferior a alguém. Não, irmãos, esse não é o reino de Deus. Essa não é a vontade de Deus e esse não é o Evangelho. Afinal de contas, então, por que existe a submissão e a autoridade, Edivaldo? Para a proteção, irmãos. Nós podemos ver Jesus se submetendo à vontade do Pai e vencendo a morte. Sabe, irmãos, a submissão foi capaz de vencer a morte. Aquilo que aos olhos naturais era impossível de acontecer, mas a submissão foi capaz de revelar a humanidade. Aleluia, irmãos. O primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com você a respeito de submissão e autoridade é que submissão é um lugar de proteção. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é que a autoridade e a submissão é um ambiente de organização. Deus criou
a autoridade sobre as nossas vidas para que as coisas pudessem funcionar de uma forma organizada. Eu vou te dar um exemplo muito claro dos nossos dias atuais. Se você vê, por exemplo, um policial na rua, ele não tem poder para parar um trânsito por si só, pela sua própria força. Mas existe um revestimento de autoridade sobre a sua vida quando ele está fardado. Existe um poder delegado sobre aquela vida dele. E qual é o propósito de um policial estar num trânsito? É para que as leis possam ser cumpridas, não é verdade? O policial está ali exatamente para que o trânsito flua de uma forma organizada. Eu queria que você pudesse abrir lá em Mateus 26, 26, para a gente poder dar uma olhadinha a respeito da ceia do Senhor. Mateus 26, 26. Diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Deus entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muito. Sabe, irmãos, Jesus ele estava prestes a ser preso e crucificado, mas ele estabeleceu uma nova aliança com superiores promessas ali naquele momento. Sabe, algo novo estava para acontecer sobre a vida daquelas pessoas, sobre a vida dos discípulos. Mas se a gente falar a respeito de aliança nos dias atuais, muitas pessoas têm a falsa compreensão realmente do que é uma aliança. Mas naquele tempo, sabe, a aliança era algo sagrado, era algo que era promovido, era algo que era guardado aproximadamente por até 4, 5 gerações posteriores. Era algo considerado realmente de valor. Mas nos dias atuais, irmãos, as pessoas estão perdendo o senso, a consciência realmente do que é uma aliança. Muitas pessoas têm se dado ao casamento e às vezes está terminando com 4, 5 meses de relacionamento. Por quê? Porque eles não têm considerado algo como sagrado, algo como realmente que precisa ser cuidado, valorizado. Mas se a gente olhar no início, quando Deus criou todas as coisas, sabe, nós podemos ver que a palavra dizendo que a terra era sem forma e vazia. E Deus foi estabelecendo todas as coisas por meio da sua palavra, por meio de uma voz de comando. Deus foi arquitetando todas as coisas. Deus foi organizando tudo. Deus foi planejando tudo. E aí Deus cria um jardim. Sabe, enquanto eu estudava esse texto, algo foi despertado ao meu coração. Porque Deus ele não criou uma floresta, Ele criou um jardim. E você sabe qual é a diferença entre uma floresta e um jardim? A floresta tudo cresce de uma forma aleatória. A floresta, muitas das vezes, nos remete à insegurança, a medo, à escuridão. Às vezes a floresta ela é de mata fechada. A floresta ela pode ter até provisão, suprimento. Mas é necessário que você tenha que explorar para que você tenha aquele alimento. Mas o jardim não, irmãos. O jardim foi arquitetado por Deus. O jardim, tudo é organizado. Tudo tem o seu devido lugar. No jardim você tem segurança. No jardim você tem provisão. No jardim Deus tinha relacionamento com o Pai. Sabe, no jardim tinha um caminho, onde você tem um caminho onde você pode pisar e onde você não deve pisar. No jardim existe propósito em tudo aquilo que está disponível. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque nosso Deus é um Deus organizado, e Ele faz todas as coisas de uma forma organizada. Por quê? Porque o homem só prospera em um ambiente organizado. Nós podemos ver que Deus cria o jardim, coloca o homem ali para que ele possa o quê? Crescer e se multiplicar, para que ele possa exercer sua autoridade. Mas Deus ele não fez uma marionete, irmãos. Deus não fez um robô. Deus fez um ser humano. Deus fez um filho. E Ele deu uma liberdade para o filho. Ele deu a liberdade para o homem. Ele deu a liberdade para mim e para você. Todos nós temos liberdade de escolhas diariamente. Mas o homem estava estabelecido num ambiente onde ele tinha autoridade, num ambiente onde ele tinha provisão,
num ambiente onde ele tinha segurança, num ambiente onde ele tinha relacionamento. Mas ele escolheu usar a sua liberdade para falhar. E aonde tudo era muito bem arquitetado e planejado e organizado por Deus, acabou no exato momento onde o homem escolheu usar da sua liberdade de uma forma errada. Ou seja, a vida do homem se tornou um caos. E o seu suprimento, que era tranquilo, que era disponível diariamente, começou a ser um sacrifício a ser conquistado. O seu relacionamento com Deus foi rompido e ele se viu morto espiritualmente. Sabe, irmãos, e eu quero dar uma dica para você, é que muitas das vezes a gente vê as pessoas falando: e aí, como é que você está? E aí, como anda a sua vida? Ah, irmãos, estou na luta, estou na batalha, estou aí, né? Estou aí, vou vencer. Sabe, irmãos, se a sua vida realmente está um sacrifício, se a sua vida às vezes está desorganizada, se realmente todas as coisas estão com muitas dificuldades para acontecer sobre a sua vida, eu quero te chamar a atenção para você olhar, abrir os seus olhos a respeito da submissão e sobre a autoridade. Sabe, será que você tem sido submisso à vontade de Deus? Será que você tem sido submisso às pessoas que exercem autoridade? Eu não estou falando somente do âmbito aqui da igreja, não, irmãos. Sabe, você também deve ser submisso às autoridades, né, que são estabelecidas aqui na igreja sobre a sua vida. Mas eu também estou falando lá no seu trabalho, estou falando lá na sua casa. Você, como filho, tem sido submisso aos seus pais? Sabe, irmãos, porque a submissão, enquanto o homem se submetia a Deus, ele estava inserido nesse ambiente que havia provisão, nesse ambiente que havia proteção e nesse ambiente que havia relacionamento com o seu pai. A gente pode ver que por meio de uma aliança entre Deus e Abraão, porque exatamente do momento em que o homem pecou até esse momento da ceia que nós vemos Deus tentando estabelecer alianças com a humanidade em vários momentos no Antigo Testamento. E essas alianças, ela tinha como propósito tentar trazer de novo esse plano original de Deus, aonde o homem poderia desfrutar da presença de Deus, aonde o homem poderia ter um vislumbre novamente daquilo que era lá no Jardim do Éden. Mas essas alianças, elas eram temporárias, passageiras e limitadas. Todas elas estavam atreladas a um sumo sacerdote que apresentava ali os sacrifícios diante do altar, para que Deus pudesse perdoar o pecado temporariamente da vida daquele povo, daquela nação. Sabe, mas a Bíblia vai falar que hoje, né, a partir daquela nova aliança que foi restabelecida ali, nós estamos numa aliança superior, com superiores promessas. Sabe, essa mesma Bíblia fala que para cada promessa, e se eu não me engano são mais de 8.000 promessas a nosso respeito na Bíblia, existe um amém e um sim da parte de Deus. Sabe, por meio da aliança entre Abraão e Deus, uma nova nação surgiu, que é Israel. Por meio da aliança entre Jesus e a humanidade, uma nova nação surgiu. Um novo povo, santo, sacerdócio real, chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A aliança com Abraão era limitada, irmãos. Mas nós podemos ver Israel em momento algum perdendo uma batalha sequer. Nenhum exército era compatível com o exército de Israel. Outros exércitos até tinham armas mais modernas e desenvolvidas. Às vezes tinham até um número muito maior de guerreiros. Mas nenhum homem sequer do exército de Israel era morto enquanto o povo se submetia à aliança de Abraão. O que eu quero te falar com isso, irmãos, que nós estamos realmente numa superior aliança, com superiores promessas. E isso verdadeiramente anima o nosso coração. Mas assim como Jesus era submisso e viveu à vontade do Pai, assim como Adão era submisso em determinado momento e desfrutava de tudo que tinha disponível para a vida dele, eu e você precisamos ser submissos a Deus, irmãos, para viver cada uma de suas promessas. Sabe, nessa nova aliança, a sua autoridade foi restituída, porque quando Adão pecou, ele entregou a autoridade que ele tinha para Satanás.
Mas o precioso sangue de Jesus, irmãos, te enxertou novamente a videira verdadeira. Sabe, você foi enxertado de novo em um lugar de provisão, de provisão, de provisão, amém? De proteção e de relacionamento com Deus. Porque a Bíblia vai falar que o véu foi rasgado, irmãos. Não há mais limite, não há mais condenação sobre a sua vida. Hoje você tem novamente a liberdade de se relacionar com o Pai. Diariamente. Assim como no início. E não somente na virada do dia. E não somente em determinados momentos. É de manhã, é no café, é no almoço. É agora. Aleluia, irmãos. Aleluia. Deus é um Deus organizado, irmãos. E a vontade dele é organizar a sua vida. Em todos os âmbitos. Seja na saúde, seja nas finanças, seja no casamento. Seja em qualquer área da sua vida, irmãos. A sua autoridade foi restituída. Hoje você é filho. Você não é mais escravo do medo. Amém? Você pode dizer comigo, eu sou filho de Deus. Aleluia, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. 2 Coríntios 5:21 vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como eu disse, agora você é uma nova criação, você foi justificado pelos seus erros, pelos seus pecados. Sabe, o castigo que te traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras você foi curado, irmãos. Amém? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz, porque conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O decreto de pobreza sobre a sua cruz, irmãos, foi aniquilado ali naquela cruz. O decreto de pobreza sobre a sua vida foi aniquilado ali naquela cruz. Sabe, Jesus morreu a nossa morte para que a gente pudesse viver a vida dele, irmãos. É uma vida rica, uma vida provida, uma vida realmente onde há sustento. Romanos 8, 1 Pedro 2,24 diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro e os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos a justiça. Por suas chagas fostes sarados. O decreto de cura, de saúde divina, também foi restabelecido sobre nós, por meio do sangue precioso de Jesus Cristo. Romanos 8,2 diz o seguinte, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Sabe, irmãos, essa nova lei de Espírito de vida, é ela que governa, é ela que direciona, é ela que nos move diariamente. Você estava no império de trevas, e você foi transportado para um reino de amor. Você sabe qual é a diferença entre império e reino? Você já teve a curiosidade de pesquisar algum dia? Não? Eu vou falar para você. O império se dá normalmente por uma fraude ou por um golpe. Você estava no império de fraude e de golpe. O império se dá por uma influência fraudulenta. O império é composto por pessoas de diferentes regiões, idiomas e de culturas. No império, o imperador ele é soberano sobre os outros povos, onde há um autoritarismo e uma submissão opressora. Sabe, irmãos, mas o reino, o reino, ele é passado de herança de pai para filho. O reino é passado de herança de pai para filho. O reino de Deus foi passado para Jesus, o primogênito, o primeiro de muitos, que somos nós. Amém? Você tem por direito a herança, tudo aquilo que está disponível no reino de Deus. No reino existe uma influência saudável, familiar, benéfica, que causa um impacto positivo numa família. No reino, irmãos, todos têm a mesma cultura e a mesma etnia. Sabe, não somos vários povos reunidos aqui, somos um só povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabe, num reino, ele é composto por pessoas que se identificam
e que são unidas pelo mesmo propósito. No reino de Deus, irmãos, quem governa o seu próprio povo é o próprio reino. E nesse reino, a autoridade ela é baseada em amor e não autoritarismo. No reino de Deus, a submissão ela é voluntária, ela não é opressora. Você foi resgatado de um império fraudulento e transportado para um reino de amor por causa do precioso sangue de Jesus Cristo, que foi derramado ali naquela cruz do Calvário. Sabe, irmãos, essa nova lei do Espírito de vida que hoje rege as nossas vidas, ela tem como propósito para que nós hoje sejamos a extensão do céu aqui na terra. Agora nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo. Mas é necessário, irmãos, para que a gente viva essa autoridade de novo, restituída sobre as nossas vidas, é necessário que a gente aprenda e viva em submissão. Mas como me submeter a Deus? Eu queria que você pudesse abrir lá em Provérbios 27, versículo 18. Amém. Aleluia. Provérbios 27, versículo 18 diz o seguinte: o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Presta atenção, irmãos. A primeira parte do texto está dizendo o seguinte: o que trata da figueira comerá do seu fruto. Sabe, no reino de Deus, irmãos, é necessário relacionamento. Todo cultivo, toda plantação, toda árvore que dá fruto, é necessário cuidado. É necessário que esteja ali presente, cultivando. É necessário que haja água para que aquela árvore frutífera cresça e dê frutos. Sabe, no reino de Deus não é diferente, irmãos. É necessário relacionamento. O nosso relacionamento com Deus foi restabelecido, não para ser vazio, frio, temporário, quando dá, quando a gente não tem nada para fazer. Não, irmãos, não é essa a vontade de Deus. Não é esse o propósito que Jesus se entregou ali na cruz. Foi justamente para que a gente tivesse um relacionamento com o nosso Pai. Aqui está dizendo, na segunda parte desse texto, que e o que cuida do seu Senhor será honrado. É interessante que esse Senhor aqui, ele está escrito com letras minúsculas. E todas as vezes que nós temos Senhor escrito com letra maiúscula, está se remetendo ou ao Pai, ou a Jesus, ou ao Espírito Santo. Mas se não é nenhum desses três, quem é o Senhor que está sendo citado aqui nesse texto? São as autoridades instituídas por Deus sobre as nossas vidas. Sabe, irmãos, a autoridade foi estabelecida por Deus em todas as esferas da sociedade para que haja proteção, provisão e relacionamento. Sabe, Deus ele instituiu a autoridade porque o desejo dele é se revelar em todos os níveis sociais, em todas as classes de pessoas, em todos os ambientes que possam existir. Deus instituiu a autoridade para que houvesse organização em todo e qualquer lugar. Autoridade e submissão não está relacionada a quem sabe mais ou a quem sabe menos. A autoridade e submissão no reino de Deus, amém? Não está relacionado quem é melhor ou quem é pior do que o outro. Você está num ministério, irmãos, e eu tenho orgulho de falar isso. Esse ministério Verbo da Vida, ele não utiliza as pessoas para que o ministério possa crescer e ser exaltado. Não, irmãos. O ministério Verbo da Vida utiliza toda a sua estrutura, tudo aquilo que ele tem. Ele utiliza o próprio ministério para que as pessoas possam crescer e avançar.
O Ministério Verbo da Vida tem como desejo, irmãos, o seu crescimento, o seu avanço, a sua promoção. Às vezes a gente tem a consciência do mundo, do que é submissão e autoridade. No mundo corporativo, todo líder, todo supervisor, todo gerente, ele deseja extrair o máximo potencial do seu liderado, mas até certo ponto. Porque se ele crescer demais, aquele que está exercendo a autoridade, aquele que é líder, ele tem medo de perder o seu cargo. Mas no reino de Deus não é assim não, irmãos. Toda autoridade tem como objetivo o crescimento e a expansão da sua própria vida. Porque há lugar na mesa para todo mundo, irmãos. Sabe, o desejo de cada líder, de cada pastor dessa igreja, é que você cresça mais do que cada um deles. É para que você avance cada vez mais do que cada um deles. É que você alcance o maior número de pessoas. O desejo de cada líder dessa igreja é que você seja promovido a novo líder, irmãos. Porque mais pessoas vão chegar. E elas vão precisar aprender o que é submissão. Sabe, irmãos, mas se o seu desejo é de ser um líder, de ser um pastor, de ser um ministro da palavra de Deus, de exercer algum tipo de autoridade nessa igreja, porque você se acha melhor, porque você se acha maior, porque você se acha mais eloquente, que você se acha mais capacitado, eu quero te falar que você precisa aprender um pouco mais a respeito de submissão. Porque todo líder que é levantado, antes de tudo, ele aprendeu exatamente o que é ser submisso. Porque aqui, esse texto que nós lemos, está falando que o que cuida do seu Senhor será honrado. Sabe, irmãos, quando nós honramos o nosso pastor, não tem nada a ver com ele, mas tem a ver com Deus. Porque foi Deus que instituiu a posição de autoridade. Mas ele é o cabeça. A unção vem sobre a vida dele. E se ele não é honrado, a unção não vai fluir sobre as nossas vidas. O meu pé, por ele estar mais embaixo do que a minha mão, não quer dizer que ele é inferior à minha mão. Mas tanto o meu pé quanto a minha mão estão submissos à minha mente, aos meus pensamentos, à minha cabeça. Amém? Eu quero te falar, irmãos, que todo líder dessa igreja tem como objetivo promover o seu crescimento, promover o seu avanço. Sabe, esse ministério é um ministério de oportunidades, de crescimento, de avanço no reino de Deus. E isso realmente que move os nossos corações, irmãos. Mas antes de tudo, a gente precisa aprender de fato o que é ser submisso à vontade de Deus, a todos aqueles que exercem autoridade sobre a nossa vida. Por que que é importante isso? Porque são nesses ambientes de unidade que a influência de Deus é gerada. Sabe, irmãos, uma coisa que me chama muito a atenção no coração do nosso pastor, que ele não tem preocupação nenhuma com o crescimento dessa igreja. Sabe, o coração dele, a atenção dele e o propósito dele com toda a equipe ministerial e todo líder dessa igreja é buscar a Deus intensamente. Você sabe por quê? Porque quem dá o crescimento é Deus. Sabe, se a gente estiver em um ambiente saudável, onde a gente entende realmente a necessidade de ser submisso a Deus em todas as áreas da nossa vida, irmãos, tudo está organizado assim como no princípio. Sabe, esse ambiente é gerado uma proteção, porque onde há unidade, Deus ordena a bênção, irmãos. Sabe, não se preocupa com o crescimento numérico da igreja, se preocupe com o seu crescimento espiritual, porque isso impactará o crescimento numérico dessa igreja. Amém? Então, irmãos, a submissão no reino de Deus, ela é voluntária, mas nós nos submetemos porque nós entendemos que o sacrifício ali na cruz, ele precisa ser honrado. Se você deseja ser um líder dessa igreja, você precisa aprender que a autoridade no reino de Deus, ela é estabelecida em amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Sabe, Deus é amor. Jesus manifestou o seu amor se entregando ali na cruz. Ele manifestou a sua autoridade e a sua submissão, vivendo os planos e os propósitos de Deus, para que hoje a gente pudesse ter a nossa autoridade restituída, para que a gente pudesse ter, de fato, a nossa provisão restabelecida, para que a gente pudesse, de fato, viver uma saúde divina diariamente. Mas é necessário, irmãos,
a gente abrir mão das nossas próprias vontades diariamente. É necessário você ser uma influência no seu trabalho por meio da submissão. Sabe, submissão é diferente de obediência. Nem sempre você vai obedecer, mas você sempre vai ser submisso. Como assim? Vou te dar um exemplo. O marido foi instituído como cabeça do seu lar. E se o marido, por exemplo, instruir a sua esposa a não entregar o dízimo, ela não vai se separar do seu marido por causa disso. Mas ela não precisa obedecer, porque isso está ferindo a palavra de Deus. Sabe, se no seu trabalho algo de errado estiver acontecendo, você não vai ser insubmisso falando mal do seu patrão. Você não vai ser insubmisso gerando contenda, facção, rebeldia na vida das pessoas. Você simplesmente não vai obedecer aquilo que fere a palavra de Deus. Mas insubmissão é diferente de submissão. Amém? Eu quero te falar, irmãos, que a obediência nem sempre vai ser o que vai reger a sua vida, mas a submissão, ela precisa ser aquilo realmente que rege a sua vida em todos os âmbitos, em todas as áreas. Amém? Queria chamar o louvor, por favor. Como eu disse, irmãos, desde o início, o plano original de Deus era que a gente vivesse uma vida plena em todas as áreas, tudo provido e organizado. Mas o homem decidiu sair da vontade de Deus. Nós podemos ver Israel vivendo grandes coisas enquanto se submetia a Deus. Hoje nós temos autoridade, nós continuamos tendo a livre-arbítrio. Tomamos, em média, 3.000 escolhas diárias nas nossas vidas. Dessas 3.000 escolhas, 300 vão impactar diretamente. E 30 são fundamentais para que a gente viva uma vida plena. E eu quero te falar nessa noite, escolha se submeter, irmãos. Sabe, se o seu desejo é crescer, ser promovido, em qualquer área da sua vida, é necessário você semear aquilo que você quer experimentar. Se você é um liderado insubmisso, certamente é isso que você vai ter quando você se tornar uma autoridade. Liderados insubmissos, porque foi isso que você semeou. Sabe, mas você é uma pessoa que honra a sua casa, o seu lar, o seu casamento, a sua família, Deus, os seus pastores, a sua liderança, certamente vai ser honra que você vai colher. Amém? Queria te convidar a ficar de pé. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício ali na cruz. Obrigado porque hoje nós temos a nossa vida restituída, restaurada. Obrigado, Pai, porque o Senhor continua nos dando a liberdade de escolha, Pai, mas nós escolhemos, Pai, nos submeter ao Senhor, Pai, em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Eu creio, Pai, que a Sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável sobre nós, Pai. Mas eu declaro também uma igreja submissa ao Senhor, ao Teu Espírito, Pai, e à liderança, porque nós entendemos, Pai, que a unção está sobre o cabeça, Pai. Nós entendemos também, Pai, que isso não tem nada a ver em quem é melhor, em quem pode mais, em quem sabe mais, Pai, mas é porque é um princípio estabelecido pelo Senhor na Tua palavra, Pai. Se queremos ter vida em paz, nós precisamos orar pelos nossos governantes e não julgar os nossos governantes, porque eles estão numa posição de honra estabelecida pelo Senhor. Sabe, mas as suas falhas não definem o nosso futuro, porque o nosso futuro foi decretado ali naquela cruz. Oh, que possa sair dos nossos lábios, Pai, o bem, assim como a Sua palavra diz que nós somos chamados para fazer o bem, Pai. Que possamos honrar cada líder, cada autoridade do nosso país,
do nosso estado, da nossa cidade, da nossa igreja, Pai, do nosso trabalho. Eu te agradeço em nome de Jesus por uma igreja submissa, Pai. Submissa e entendendo, Pai, o propósito da unidade, a importância de andarmos em unidade, Pai. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, uma igreja se movendo cada vez mais pela influência do Senhor, da Tua palavra, Pai, e do Teu Espírito Santo. E nós cremos, Pai, nesse ambiente saudável, para que o Senhor possa promover cada vez mais o nosso crescimento, Pai. Sim, Deus, porque quem dá o crescimento é o Senhor, Pai. E nós colocamos diante do Senhor, Pai, cada área da nossa vida, Pai. Cada área da nossa vida, Pai, que precisa de mudança, que precisa de restauração, que precisa de uma reorganização, Pai. Eu declaro o Senhor, Pai, chamando a atenção, Pai, para nós. Para que a gente viva o Teu reino, a Tua justiça, a Tua paz, a Tua bondade, Pai, a Tua fidelidade, a Tua provisão, a Sua segurança. Oh, eu declaro, Pai, uma igreja que se relaciona com o Senhor de uma forma intensa, verdadeira e genuína, Pai. Corações quebrantados e rendidos ao Senhor, que é a suprema autoridade sobre as nossas vidas, Pai. Eu te agradeço, Pai, pelo Teu reino que foi dado a nós por herança, por meio do precioso sangue de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.